Wesley aqui da Compstar, um bate-papo hoje bem interessante sobre a tecnologia GPON. Por que ela é tão importante, por que ela é essencial para a sua empresa hoje, para a gente entender todos os mistérios, como que ela funciona, para que você tenha realmente uma rede de qualidade na sua empresa. Estou aqui hoje com o Danilo, que é o especialista aqui da Compstar na parte de redes GPON, que vai falar aqui um pouquinho sobre o que é essa rede e por que ela é ideal. Danilo, para a gente começar aqui já tem duas questões aqui logo de cara que muitas vezes os clientes nos perguntam e nos falam o que é então esse GPON e por que ele é tão ideal assim para a empresa nos dias de hoje. O GPON nada mais é, pessoal, do que a tecnologia passiva de transmissão de dados, onde os ativos de toda a rede se resumem à nossa OLT e as nossas ONTs. Onde nós temos aqui a ONT PoE, onde nós atendemos todas as nossas câmeras e antenas Wi-Fi, e também as nossas ONTs não PoE, que atenderia aí, no caso, nossos desktop, notebooks, impressoras, e o meio de campo que faz a comunicação entre a nossa OLT e as nossas ONTs, nós chamamos de ODN, que são feitos através de cabos de fibra óptica. Bacana, Danilo. Agora, a gente visita os clientes, muitas vezes está você ali falando com os clientes, e uma das questões principais que eles falam para a gente ali é qual que é a diferença de uma rede tradicional cabeada, que o pessoal já conhece, que existe há tantos anos, para uma rede GPON. Por que ela é melhor? Quais essas diferenças realmente que fazem esse contraste nessa rede cabeada tradicional para uma rede fibra óptica GPON? Sim, a primeira grande diferença é com relação aos ativos da solução. Numa rede tradicional, nós teríamos ali o nosso firewall, o nosso switch core, e dali para baixo nós trabalharíamos com o nosso switch de acesso. Claro, espalhados em locais estratégicos na nossa planta, a depender da quantidade de pontos. E ali então a gente faz a distribuição até o usuário final através do cabeamento em par metálico. Isso na solução tradicional. Na solução GPON, nós trabalhamos aqui com a nossa OLT, embaixo, obviamente, ali do nosso firewall e do nosso switch aggregation. Mas já aqui nós temos uma grande vantagem. Por quê? O que vai ditar a quantidade de portas no seu switch core é a quantidade de switches de acesso que você tem espalhados por toda a sua planta. Já aqui no GPON, o único equipamento que o nosso core vai ter que atender seria apenas a nossa OLT. Vantagem disso, nós podemos pegar esse valor que seria investido num equipamento com várias portas e investir num equipamento mais robusto e com menos portas, que atenderia apenas a nossa OLT e os nossos equipamentos dentro do nosso data center. Mas a grande vantagem mesmo com relação às duas tecnologias é o meio físico ao qual a gente faz a distribuição dos pontos de rede. Numa rede tradicional, nós teríamos ali o nosso firewall, o nosso switch aggregation, e ali então a gente faria a distribuição através de racks espalhados por toda a planta, ou edifício, ou enfim, na sua empresa, onde dali a gente distribuiria os pontos de rede. Ô Danilo, então quer dizer assim, vamos supor que a gente vai fazer uma rede tradicional, em que tem ali o rack, depois você tem diversos racks, como você explicou, onde tem os switches. No caso então do GPON, o que ele vai ter que fazer? Coloca uma OLT e daí depois ele coloca esses racks e mais switches, é isso aí não? Como é que é? Não, é um pouquinho diferente. Essa é uma das vantagens, até inclusive com relação às salas técnicas que você teria que disponibilizar no cabeamento tradicional. Aqui a gente extingue por total esses racks espalhados em toda a sua planta e também as salas técnicas. A grande vantagem com relação ao GPON e o cabo par metálico é que entre a sua OLT, que é o único ativo gerenciável na sua rede, e o usuário final, que vai chegar nesses caras aqui, você pode ter a distância de até 20 km através desse cabo de 12 aqui. E o par metálico, ele é quanto? Qual que é a distância que ele vai? O
par metálico, por norma, a gente consegue entregar em pleno funcionamento, uma rede certificada, obviamente, uma distância de no máximo 90 metros. Então, se a empresa tem, por exemplo, longas distâncias em que ela vai precisar, muitas vezes, colocar uma fibra, alguma coisa, ele já pode fazer toda uma rede em fibra. Precisa ficar... Numa rede tradicional, você, por obrigação, teria que esticar uma fibra óptica até o outro rack e dali, então, fazer a distribuição dos pontos de rede. Aqui no GPON, a gente já não precisa de toda essa infraestrutura, por assim dizer. Só para você ter uma ideia, esse cara que está aí do seu lado, que é uma CDO aí, ele substituiria um rack de 12 U's com 48 portas de rede. Então, aquele rack 12 U's que fica lá na parede, geralmente. Aparente, tudo mais. Fica ali, esteticamente não é bonito, também tem uma série de outras questões que podem ter problema. A gente já foi em empresas, por exemplo, em que eram condições muito insalubres que ficavam ali, o rack. Entendeu? Então você coloca aquela condição ali com poeira, com umidade, com uma série de coisas que podem prejudicar. Enfim. No caso aqui já não tem nada desse tipo de problema. Não, nós não temos esse problema porque a CDOI ela é totalmente passiva, pessoal. Então ela não precisa ser ligado nada de energia elétrica e ela poderia ficar inclusive num quadro de passagem na sua parede de gesso ou enfim, em cima de um forro, com forro removível, ela ficaria ali tranquila e calma. E é claro, a grande vantagem, né? Entre a sua OLT e o usuário final, a gente tem a distância ali de até 20 km. Tá, a gente está falando aqui com relação à parte dessa infraestrutura que a gente já deu para perceber que ela é bem mais enxuta. Bacana, até aí ok. Mas qual que é a diferença de performance realmente na rede, de estabilidade? O que o GPON pode oferecer realmente com relação a essa parte de tráfego? Tem empresas que têm um volume de tráfegos muito alto, tráfego de dados muito alto. Então o que o GPON, qual que é a diferença? O que ele faz de melhor? O que ele pode trazer para essa rede em comparação de uma rede em par metálico? A grande diferença com relação a essa transmissão de dados entre uma rede comum e a rede em fibra óptica é que a nossa OLT ela conversa individualmente com cada uma das nossas ONTs. E a solução Laser Array, no caso da Furukawa, ela chama de IP dinâmico. Então ela vai conversar individualmente com cada OLT, que por sua vez vai conversar individualmente com cada porta RJ45. Qual a vantagem disso daqui? Se eu tiver um usuário que está demandando mais banda de rede, ela vai disponibilizar mais banda de rede. Caso contrário, ela vai disponibilizar menos banda de rede. Então ali você consegue ter uma gerência, um fluxo de transferência de dados de rede mais assertiva, por assim dizer, né? O cliente está lá fazendo uma live, fazendo uma reunião online, que demanda às vezes tráfego, ou o sistema dele todo ali. Tem empresas, por exemplo, tem sistemas contábeis que demandam um volume de tráfego absurdo. Entendeu? Então, nesse caso, por exemplo, ela vai ter esse sistema inteligente que vai identificar aonde tem mais necessidade desses dados e vai demandar, e aquele que tem menos, ela vai deixar tranquilinha lá. Se não está utilizando ou não tem necessidade de alto volume de dados, ela vai gerenciar tudo isso daí, então. Isso, exatamente. Ela tem esse controle de fluxo de dados bem assertiva, né? E é exatamente isso. Se eu não tiver, por exemplo, nenhum usuário na minha porta de rede, ela não vai mandar absolutamente nada. Então, diferente de uma rede tradicional, né? Onde você tem um switch com uma porta SFP de 1,25 a 10 GB, onde ele vai distribuir por igual em todas as portas. Diferente da rede GPON, que ela faz essa otimização da demanda de rede em cada uma das portas. É exatamente isso. Legal. Por enquanto a gente está vendo realmente tem diversas vantagens em relação a uma rede tradicional, que se utiliza bastante até hoje, né? Não há dúvida disso. Só que muitas vezes a preocupação do empresário, do decisor da empresa e também do departamento de TI é a questão da economia. Ele vai querer falar assim, tá, mas tudo bem, maravilhoso, só que quanto eu vou gastar com isso? Quanto eu vou ter que investir nisso daí? Primeiro ele precisa entender que a infraestrutura, né, o Danilo, ela não é gasto, ela é realmente a questão de investimento.
mas mesmo assim, muitas vezes o investimento ele é alto demais, vai gerar economia mesmo de verdade em relação à rede tradicional. Então, o que representa essa questão aí de economia de custos numa rede tradicional para uma rede GPON? Esse é um ponto sensível em todos os projetos que nós trabalhamos aqui. Hoje nós temos mais de 10 e nenhum deles foi diferente. Quando chega no ponto de economia, é um ponto a se pensar. Mas assim, o que nós temos de economia, tanto de CAPEX quanto de OPEX na solução, em comparação à nossa rede tradicional, é de CAPEX de 54% e de OPEX de 70%. No CAPEX, isso se dá em vários fatores. Por exemplo, você não consegue, numa rede tradicional, fazer distribuição de pontos, por exemplo, numa sala onde você tem uma demanda de 10 pontos de rede, você vai ter que colocar um switch de 16 portas ali, no mínimo. Então ali você tem um investimento de 6 portas que não está sendo utilizado para nada. E futuramente, caso você amplie e você aumente lá, 7 pontos, você já tem que pular para um switch de 24 portas. Então ali você tem um investimento no equipamento que não está sendo utilizado em 100% da sua capacidade ali. Já no GPON, a gente consegue otimizar, porque a cada 4 pontos de rede, a gente coloca ou uma ONT convencional para equipamentos como desktops e impressoras, e a cada 4 câmeras ou 2 câmeras em antenas Wi-Fi, a gente coloca uma PoE. Então você tem uma otimização na questão de portas ativas na solução. 60% menos cabos de rede. Então, se a gente levar em consideração que um cabo desse daqui, que é um cabo de 12 fibras, substitui a passagem de 48 pontos de rede, então a gente tem uma economia também na questão de cabos de rede na nossa solução. Então você imagina só, pessoal, ao invés de passar 48 pontos de rede, aqui eu fui bem generoso, aqui eu coloquei ali de forma bem organizada aqui, mas a gente sabe muito bem que ali na eletrocalha você coloca, vai passando os cabos ali, ele nunca vai ficar dessa forma aqui, né? Vai ocupar bem mais espaço. Ah, sim, com certeza, com certeza. Então aqui ao invés de passar 48 pontos de rede, nós passamos apenas um cabo de 12. Então aqui você já tem uma economia em cabos de rede na sua solução. Menor tempo de instalação, também, visto que ao invés de passar 48 pontos, você vai passar apenas um de 12, e menor custo de instalação também. Se nós pensarmos numa rede ali vamos pegar 48 pontos de rede, você vai ter que fazer uma infraestrutura que comporte esses cabos de rede e você coloca ali uma margem de expansão ali de 60% da sua infraestrutura, tá? Já aqui no GPON, nós conseguiríamos atender esses 48 pontos de rede em apenas um perfiladinho 38 por 38 que conseguiria tranquilamente comportar um cabo de rede desse e outros tantos ali, conforme você vai aumentando, né? Então, se você pensar hoje numa nova sede, ampliação, até mesmo retrofit, por exemplo, que você vai começar do início ali a obra, já tem que pensar justamente essas questões de infraestrutura para economizar desde ali, né? Isso, exatamente. Então, vamos supor que você tem um projeto de uma sede nova, a gente conseguiria já pensar na economia, já na infraestrutura. Então, ao invés de fazer ali um leito gigantesco para atender 300, 400 pontos de rede, a gente consegue trabalhar em conjunto aqui e fornecer um projeto para vocês mais enxuto, né? Com uma infraestrutura menor que ocasiona numa economia ali já na infraestrutura. Às vezes o que os clientes nos perguntam, até queria que você explicasse um pouquinho disso também, para ver como que eles conseguem entender nesse sentido, é assim, tá, tem várias economias, mas e na hora da implantação do projeto? O GPON, o projeto em si, ele vai ficar mais caro que o cabeamento? No geral, ele vai ficar mais barato? Quantos % dá isso de diferença? Não sei se você consegue explicar para o pessoal entender por que às vezes fica complicado fazer essa comparação.
Aí a gente já vai para o OPEX. No OPEX a gente consegue uma economia de até 70%. A principal delas, você tem 70% menos consumo de energia, visto que no seu data center, o único ativo de rede que você vai ter em toda a sua rede é a sua OLT. Você não teria que ter ali um switch core e a cada 48 pontos você empilhar um switch em cima do outro. Não. É só com a OLT a gente consegue, o único ativo de rede ligado na energia é a nossa OLT. Dali para frente são só as nossas ONTs. Então, se o cliente tem ali um servidor virtual, por exemplo, ele tem uma sala técnica bem menor, que vai precisar de um espaço bem mais reduzido, e a questão de refrigeração também, que usa bastante, se ele não tem um servidor ali, ele vai colocar um ar-condicionado ali de 12 mil BTUs, vai resolver o problema dele. Exatamente. Essa questão da economia de energia é dado também por conta do sistema de arrefecimento dentro de um data center, né? Então, se hoje a gente pensar num ar-condicionado em roll para atender uma infraestrutura mais robusta de rede, a gente poderia trabalhar ali com de menor capacidade, que atenderia ali tranquilo e calmo. Com relação ao tamanho da sala técnica, a gente tem uma diminuição ali de 89%. Por quê? Esse equipamento aqui, que é a OLT, ela pega apenas 1 U de unidade no seu rack. Espaço mínimo que ocupa. Isso, e uma OLT dessa daqui atende até 1024 pontos de rede, né? Então você imagina só numa estrutura em suítes para atender 1024 pontos de rede. O quanto que você não ia precisar de rack de ativos para atender essa quantidade de pontos e de passivos também, que seria o cabeamento horizontal, né? Você teria que ter ali 4 racks ali, tranquilo e calmo, para atender 1024 pontos de rede, que é uma concentração de cabos bem grande, né? Algo que é muito comum da gente ver também nas empresas que a gente visita, Danilo, é a questão da manutenção. O cara quer fazer o famoso retrofit, ou deu algum problema na infra, ou um cabo que rompeu, alguma coisa nesse sentido. E muitas vezes a gente chega ali para conversar com o cliente, a gente vê toda a infraestrutura dele que é de cabeamento tradicional, de par trançado tradicional, ele vê lá, igual você mencionou, 48 pontos de rede, 200 pontos de rede, 300, 1000 pontos de rede, e está lá aquela eletrocalha gigante com cabos saindo dali. Eu fico imaginando ali a questão da manutenção, e é essa diferença que eu queria ver também. No caso do GPON, ele é mais complicado? É mais fácil a manutenção? É mais simples? Essa questão de escalabilidade também, como que funciona isso? Isso daí é uma outra vantagem também com relação ao cabeamento tradicional. Então vamos pensar numa empresa que nós temos ali um setor com 30 colaboradores, que facilmente qualquer empresa de médio porte tem setores com até mais funcionários do que isso. Mas vamos pensar no remanejamento desse setor para um outro local da nossa planta. Então ali, caso nós estivéssemos no cabeamento tradicional, nós teríamos que fazer o remanejamento de todos esses cabos de rede para o novo setor e corre o risco, inclusive, do cabo não dar o tamanho. Então você tem ali que fazer a substituição de todo o seu cabo de rede. Já aqui no GPON, ao invés de trazer toda essa infraestrutura para o local novo, nós trazemos apenas essa CDOI, esse cabo de 12 e ali 10 extensões pequenininhas dessa daqui. Então já está feita todo o remanejamento da equipe. Praticamente um fone de ouvido, da espessura de um fone de ouvido. Exatamente. E falando com relação à ampliação, funciona da mesma forma. Aumentei lá 100 pontos de rede, eu levo apenas 2 cabos de 12 desse daqui e faço a distribuição através das extensões. Então ali eu consigo, em um final de semana, atender muito fácil 100, 200, 300 pontos de rede. Então essa parte de escala, a questão de escalabilidade, o cliente, que é muito comum de acontecer, nós brasileiros, vamos dizer assim, os empresários lutam então sempre em crescimento. A nossa região aqui de Maringá, a gente vê por aí que os empresários realmente estão nesse franco crescimento, apesar de todas as questões econômicas,
eles sempre viram aí a parte da questão de crescimento. E para fazer essa escala, que eles se preocupam ali, olha, eu estou aqui com a minha empresa, com a minha planta, mas eu quero aumentar um galpão com mais 500 pontos de rede aqui. Tá, e como é que ele faz essa questão da escala? Eu não sei se você pode exemplificar melhor isso daí para a gente. Questão da expansão, eu vou compartilhar aqui com vocês um projeto que eu tenho. Isso aqui é um projeto que nós estamos trabalhando. Para o nosso cliente aqui também entender, quem está assistindo aqui, a Compstar, além dessa parte do GPON, também a gente consegue desenvolver para você todo um projeto completo da rede GPON. Tá? Esse daqui é um projeto desenvolvido pela Compstar, nós temos um departamento aqui da parte de projetos, em que nós vamos desenvolver toda a rede para você pontuar, colocar na planta, para você entender exatamente onde vai cada equipamento, aonde vai cada infraestrutura, aonde vai cada ativo, no caso de rede ali, o computador, o telefone, a impressora. Exatamente. Aqui a gente só recebeu um DWG do que seria a planta administrativa desse projeto aqui. Aqui, pessoal, a gente está falando de um projeto com um barracão fabril de 40 mil metros quadrados. Em anexo a esse barracão, nós vamos ter um outro prédio administrativo dessa empresa, que ali não está definido ainda a questão de pontos e tudo mais, mas é um complexo fabril bem grande que nós temos aqui, com uma densidade de cabos muito grande, de forma bem capilarizada, né? Então nós temos uma grande quantidade de pontos e espalhados ali em toda a planta. Aqui nós colocamos eles disponibilizaram para nós uma sala relativamente grande, mas poderia ser a metade do tamanho dessa sala. Então ali nós temos o nosso data center, onde iria a nossa OLT. Correto? Saindo do nosso data center, nós saímos com esse cabo de 12 aqui, ó, esse cabo azul. E onde ele vai chegar? Na nossa CDOI, que é essa caixinha aqui. Onde a gente vai posicionar a CDOI? Nesse projeto aqui, vai ficar em cima do forro. Vai ser um forro removível e nós alocamos ela num local estratégico para atender uma maior quantidade de pontos possível. Então, pessoal, às vezes que fica a parte dos arquitetos que está desenvolvendo um projeto e o cliente muitas vezes pergunta, olha, eu quero tudo escondido, eu não quero nada aparente. Não quero ver aquele rack ali grande e tal. Nem isso aqui iria aparecer, então, na verdade? Não fica. Ele pode ficar em cima, como eu havia dito, pode ficar em cima de um forro, como é o caso desse projeto aqui, ou, por exemplo, poderia ficar nessa parede de gesso dentro de uma caixa de passagem ali de 40 por 40. Ela caberia tranquilo e calmo. Bacana. E retomando aqui, posicionamos a nossa CDOI no local estratégico para atender a maior quantidade de pontos possível, e da CDOI sai uma extensão, que é esse cara aqui, ó. Essa extensão aqui, no caso, tem 20 metros, mas tem extensão de 40, 50, 60, 100 metros, tudo vai de acordo com o projeto. Na área de trabalho, na nossa work area, do lado da nossa ONU, a gente coloca a roseta, que é essa caixinha aqui. Ela vai o mais próximo possível das nossas ONTs. E da ONT para frente é esse cordãozinho de fibra aqui, pessoal. Plugo aqui. Plugo da nossa ONT, PoE ou não PoE, e pronto, está funcionando. Aproveitando que você está falando aqui da fibra, Danilo, o que acontece às vezes muito com fibra normal, que a gente vê por aí, um drop, alguma coisa assim, lá, e principalmente isso daqui vai ficar, pelo que eu entendi, vai ficar lá no usuário final. Sim. Né? Aí vamos dizer assim que ele, por qualquer motivo ali, enrosca, bate, quebra. Essa fibra, no caso aí, como é que ela é? Ela é frágil, ela é mais... Às vezes o pessoal preocupa muito com relação à fragilidade da fibra. Como que funciona isso nesse caso? Sempre teve essa mística, né, de que a fibra óptica é muito frágil e em um determinado período da história, sim, isso não é mentira, a fibra realmente ela era bem frágil. Pensando nisso, visto que
as fibras vão estar muito próximas ao usuário final, e ali, como você mesmo citou, pode bater o pé, pode dobrar e por aí vai. A Furukawa desenvolveu uma fibra que ela é uma fibra BLI, que nós apelidamos ela de fibra anti-usuário. Essa fibra aqui, para vocês terem uma ideia, nós conseguimos dobrar ela, nós conseguimos dar um nó nela, nós conseguimos prender ela com enforca-gato, como o pessoal comumente chama aí. Tá, mas daí no caso ela vai começar a perder os dados já, ou não? Não perde. Aqui eu não estou com um power meter, mas caso tivesse um power meter aqui e o nosso sistema todo tivesse ligado, você veria que a perca de sinal, com tudo isso daqui que eu estou fazendo, seria mínima, quase que nula. Então a questão de estabilidade dos dados nessa fibra BLI, no caso, é sensacional. Total. Bacana. E é BLI do começo ao fim da solução, tá, pessoal? Então aqui, para atender todos esses pontos de rede aqui, que deu cerca de quase 100 pontos de rede, nós colocamos duas CDOIs, duas caixas dessa daqui, para atender toda essa quantidade de pontos, sendo eles impressora, desktop, antenas Wi-Fi, câmeras e demais dispositivos com protocolo TCP/IP. A gente conseguiria atender com apenas duas CDOIs. No data center, nós teríamos aqui a nossa OLT, fonte redundante, 4 portas SFP+, em redundância, 8 portas PON, e o funcionamento dela é bem simples. Temos aqui as nossas portas PON, eu não estou aqui com um SFP, mas iria uma porta dessa em uma porta PON, uma porta de serviço da nossa OLT, no nosso splitter, e o nosso splitter faria a divisão óptica desse sinal que está vindo da nossa OLT. Então, entra uma porta e divide em 32 portas. Cada porta dessa vai atender uma OLT na nossa área de trabalho. Aqui embaixo é onde vem a nossa fibra de 12, que é o DIO. Então, aqui no nosso DIO, a gente faz as 12 fusões de fibra, conforme está aqui embaixo, não sei se dá para ver. E na área de trabalho, nós fazemos as fusões por demanda, né, pessoal? Então vamos supor, eu tenho 40 pontos de rede, eu vou fazer fusão em 10 fibrinhas dessa daqui. E aqui no nosso splitter, a gente faz a ativação também através do mesmo cordãozinho de fibra ali. Então, eu coloco aqui numa porta do meu splitter e ativo aqui no nosso DIO. Pronto, está feita a ativação. Forma bem simples. Uma porta PON da nossa OLT em uma porta do nosso splitter atende até 128 usuários. 128? 128 usuários. Faz isso numa rede tradicional. É até interessante notar também essa questão aí da questão do GPON. Além da questão das distâncias, ele é mais indicado para que padrão de projeto, assim, Danilo? Acima de 100 pontos, 200 pontos, 50 pontos, para qualquer projeto ele funciona? Como que é? Essa rede GPON a gente indica em empresas que têm uma planta muito ampla, onde você vai ter vários pontos espalhados e que, por obrigação, você teria que ter vários racks. Por exemplo, tem um cliente nosso, a DB1, na primeira sede que eles fizeram aqui no centro da cidade, eles tiveram uma concentração gigantesca de pontos de rede. Porém, o espaço onde eles têm um escritório até hoje é muito pequeno. Então, a concentração de cabos foi grande num espaço muito pequeno. Então, ali,
A gente até aventou a possibilidade do GPON, mas a gente preferiu optar pelo cabeamento tradicional. Então, só para deixar claro ainda também, o cabeamento tradicional funciona e funciona muito bem. Funciona perfeitamente. É claro, vai depender das aplicações para cada empresa, né? Trabalhando em cima da norma de cabeamento estruturado, né, pessoal? Então é óbvio que vai funcionar, porém tem ali as boas práticas e a norma que a gente tem que procurar seguir, tá? Mas funciona sim perfeitamente. Nós aqui temos vários cases em cabeamento estruturado ao longo desses nossos quase 30 anos aí de história. Nós temos muitos cases de cabeamento estruturado que estão funcionando aí até hoje. A gente nunca precisou voltar para dar nenhum tipo de manutenção. Então, só para o cliente entender aqui também, o pessoal que está assistindo entender, não é qualquer local que a gente vai chegar lá e vai falar assim, vamos colocar um GPON. Não é bem assim que funciona. A gente vai avaliar realmente a necessidade do cliente e da empresa, é isso? Exatamente. Já com a nova sede da DB1, que vai ser sediada aqui, inclusive próxima à nossa empresa, lá a característica do local vai ser um pouco diferente. Então lá vai ter vários anexos no terreno que eles pegaram, onde vai ter concentrações diferentes em cada uma das edificações. E distâncias maiores também, né? Bem maiores, bem maiores. Então eles saíram dali do andar de um prédio para uma área ampla, gigante, de um terreno gigante só para eles ali. Então ali, dadas as características da nova sede deles, o GPON ali a gente já viu com outros olhos e inclusive lá vai ser nessa tecnologia GPON que a gente está batendo papo. Bacana. Aqui. Você citou no caso a DB1, que é uma empresa reconhecidamente na nossa região como uma empresa de alta tecnologia. E a gente viu aí que o GPON vai atender perfeitamente às necessidades da nova sede deles lá. E na questão, por exemplo, de automação, o famoso IoT, a internet das coisas, o GPON, uma câmera IP, um sistema de automação, um sistema de VoIP por IP, o GPON também atende ou ele deixa a desejar nesse sentido? Não, ele atende todos esses serviços. Eu asseguro com 100% de certeza de que ao longo de todos esses anos e os nossos cases que nós temos em GPON, que não teve um cenário sequer que a gente não conseguisse atender algum determinado equipamento, tá? Inclusive, pessoal, a gente está falando aqui, obviamente, de um cenário administrativo desse projeto aqui, mas futuramente ele vai ter lá a indústria que nós chamamos de indústria 4.0, em que a tecnologia também atende essa questão, por exemplo, da automação. Então vamos supor que lá eu tenha um equipamento de metalurgia que vai trabalhar tudo sozinho, desde o corte até a solda, e ele precisa ali, obviamente, de um ponto de rede. A tecnologia GPON atende perfeitamente. Como já tivemos cases aqui na Compstar, acho que foi da Beckhauser, em que lá eles têm equipamentos de automação, são atendidos por essas ONTs. A gente está falando aqui, Danilo, das diferenças do par trançado, cabeamento tradicional, para a linha GPON, a linha em fibra óptica. E o que a gente vem percebendo cada dia mais é que está migrando toda essa tecnologia do cabeamento par trançado para tecnologia em fibra óptica. Bacana, mas aí é que tá. O cliente vai fazer, por exemplo, todo um parque dele, fabril ali, em rede fibra óptica. Daqui 10 anos, vamos supor, ele vai ter que trocar tudo isso daqui? Já mudou tudo? Como que funciona? A fibra óptica, no caso aí, ela tem essas limitações? Ou como que é? Ela só consegue um número X de dados? Como que funciona isso? Hoje não tem o limite de dados de transmissão numa fibra óptica, né, gente? Só a título de curiosidade, a fibra que sai do Brasil e vai até a Europa, que tem 6.000 km de distância, ela está trabalhando hoje a 72 terabytes de transmissão de dados,
e numa latência de 62 milissegundos. Então, é absurdo a capacidade que a fibra óptica tem. E esse limite de 72 terabytes, é dado aos ativos de rede. Então, hoje não tem assim, um limite estabelecido de transmissão de dados numa fibra óptica. Tá? Então, eu poderia assegurar um 100% de certeza que você pode ter a transmissão de dados que for dentro da sua empresa. A tecnologia atende tranquilamente. Legal. A gente é parceiro da Furukawa hoje, Lightera, né, que mudou aí já há 27 anos. Só para o pessoal entender qual que é a garantia que a Furukawa dá nessa parte de passivos de cabeamento aqui. Trabalhando com uma empresa com integrador credenciado, vou falar pela Comstar, tá, gente? Então aqui nós conseguimos um projeto como esse daqui, dá até 25 anos de garantia da solução. 25 anos de garantia. Exatamente. Então aí, além da questão da modernidade do equipamento, você tem 25 anos de garantia em relação à fibra óptica e a tecnologia, e a Comstar também tem um parceiro fortíssimo que é a Furukawa, hoje Lightera, né, que mudou para Lightera. Então a questão de qualidade de toda essa rede em fibra óptica é realmente altíssima, né? Só para o pessoal deixar bem claro isso também, nessa questão de qualidade da rede, do cabeamento utilizado, dos equipamentos utilizados ali também. Danilo, para o gestor de TI, para o gestor de TA também às vezes ali, para ele entender, eu quero modernizar então a minha empresa ou eu quero fazer uma nova sede, como no caso que a gente já citou aqui. Por onde que ele começa? O que ele tem que fazer? Tudo parte de um pressuposto de observação, né, pessoal? Vocês já pararam para pensar quanto que a sua empresa vai deixar de faturar se ficar um dia parado? É isso que tem que ser levado em consideração. Qual o downtime de um funcionário quando ele reclama com a sua equipe de TI que o ponto dele parou de funcionar ou está com algum problema, ou o meu sistema está lento? Isso daí a gente já cansou de ouvir, e cansa de ouvir até hoje, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Hoje, estudos dizem que 80% de um problema de toda a empresa com relação à TI é acabamento estruturado. Então, assim, o primeiro passo é a observação. O segundo passo é a parte de documentação de toda a sua rede. Quanto tempo você perde para identificar um problema quando o funcionário seu aciona a sua equipe de TI, né? Aqui na solução GPON tem cases nosso que a gente acessa remoto para a solução de problema. A gente raramente tem problema físico com a solução. É muito difícil, tá? Eu acho que o primeiro, até interessante o pessoal saber, um dos primeiros cases que a gente tem, que a Comstar tem, que é a empresa Suncor. Há algum tempo atrás a gente entrou em contato com eles para perguntar como estava a rede, para receber um feedback ali deles com relação à rede. Eles falaram que era zero problema. Isso faz quanto tempo, Danilo? Faz mais de 10 anos, né? Então, mais de 10 anos e é zero problema na rede GPON. A Suncor, para vocês terem uma ideia, toda a parte de gerência da rede GPON não fica nem aqui no Brasil, fica lá em Buenos Aires, na Argentina. O pessoal faz a gerência de toda a rede de lá. Aqui eles não precisam de ninguém para ficar dando suporte com relação ao cabeamento estruturado. Então o cliente vai lá observar, então acho que talvez o primeiro passo de observação dele, o segundo é entrar em contato com a Comstar. Exatamente. Seja por uma futura ampliação, né? É isso. Seja por uma futura ampliação, porque a manutenção é muito difícil, pessoal. Muito difícil. Então, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho aí sobre o GPON da Comstar, como que funciona, como que a gente trabalha, vocês entenderam aqui também todas as características do sistema GPON e por que ele é ideal para a sua empresa. Então, entre em contato com a gente, né? Marca uma visita, uma reunião online, uma reunião presencial, a gente vai até lá, desenvolve todo o projeto para você, conversa, bate papo, toma um café e vai entender ali exatamente qual que é a sua necessidade. Se é de uma rede GPON, se é de uma rede tradicional, se você quer modernizar, por que o GPON é melhor, quanto ele vai custar para você, quanto que ele vai te trazer de economia, que é o principal.
e qual que é a segurança que vai trazer o sistema GPON para você, desde a parte de segurança da rede, como da parte da estabilidade também da rede. Entre em contato com a gente, fala com a gente, estamos aqui à disposição para atender a sua necessidade.